É como dizem, o mundo não gira, ele troca de lado e capota. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E meus amigos, minhas amigas, eu deixei para fazer esse vídeo aqui por último na semana porque não era minha prioridade, né? Eu já comentei a respeito desse assunto aí no Twitter. Se você não me segue no Twitter, você deveria, porque lá no Twitter muitas vezes notícias, né, das quais eu vou mencionar no canal, elas acabam saindo lá primeiro, né? Geralmente meus posts no Twitter viram um vídeo depois. E eu comentei sobre esse assunto muito, né, brevemente, não insisti no assunto e nem fiz múltiplos posts a respeito disso, porque meu intuito aqui não é ficar revivendo treta, nem nada do tipo, até porque já encerrou aí, vai fazer o que, uns 2 anos já, né? Essa treta aí que eu tive com o nosso... A gente botava apelido, mas agora dá pra falar, né? Acabou a treta do Drake Sincero, né? O nosso amigo aí, o John Mirolha. Saudade de usar essa zoeira aí do John Mirolha, né? Mas enfim, eu queria fazer um comentário, né? Na verdade, esse aqui é um vídeo onde eu posso lavar um pouco a minha alma, né? E é uma coisa assim que... não é que eu esperei porque finalmente eu poderia falar alguma coisa, né? Se vocês se lembram bem, a gente teve uma treta lá no final de 2023. Quando chegou na virada do ano que eu dei a última resposta pra ele lá, ele tinha feito acho que um 3º vídeo, mas é um vídeo que tinha sido muito fraquinho. Eu falei, putz, eu nem sei se eu vou responder, se eu faço um react e tal. E aí um amigo que a gente tinha em comum, eu não lembro mais quem foi, me desculpe se você estiver assistindo o vídeo, me mandou um áudio que ele tinha mandado pra esse cara, dele dizendo que basicamente queria encerrar, não queria mais prosseguir lá com a treta e tudo mais. Hasteou lá a bandeira branca e eu falei, então tá bom, também não vou ficar fazendo 3º, 4º, 5º Exposed, porque eu tava indo assim muito de boa. E no 3º Exposed eu ia mostrar na verdade uma coisa que tinha a ver com esse assunto que a gente tá falando aqui hoje, mas cara, não teve como eu não comentar sobre isso que aconteceu agora, porque não é, como eu falei, não é revivendo a treta e não é nem pela pessoa do Drake Sincero em si, é mais como um histórico que eu tenho aqui, né, no YouTube, onde, olha, eu posso dizer que 100% das vezes que tentaram apontar o dedo pra mim com algum tipo de julgamento, algum tipo de moralismo, cara, 100% das vezes os mesmos caras deram com burro na água. Os mesmos caras... Mano, teve um que apontou o dedo que chegou lá na frente e não se lascou depois. Olha, se eu fosse falar pra vocês um histórico de coisas, caras, que eu já fui acusado aqui, assim, sem brincadeira, é uma coisa gigantesca. Dava pra gente fazer um resumão de tudo, né? Mas como eu não quero fazer um vídeo tão grande e falar tantos nomes assim, vamos focar um pouco mais no caso aqui do Drake, né? Que é o seguinte, cara. Lá em 2020, como vocês se lembram, eu tive parceria com uma loja aqui no canal, lá, a Spartan Games, né? Que tinha lá o serviço do Spartan Access e tal. E na treta, né, que eu tive com o Drake, isso aí inclusive é uma das coisas que eu acho que os canais, né, de Xbox mais ficam bravos, né? Porque os caras não tem nada pra falar de mim, tá ligado? Tipo assim, não tem nada. Então... Quando rolou a treta com o Drake também foi a mesma coisa, né? Eu recebia direto ali, tinha gente no grupo dele, tinha amigo em comum nosso que me falava o jeito que ele tava lá na treta, desesperado pra achar alguma coisa. E ele teve que se apegar no Spartan Access porque não tinha sobrado mais nada. E assim, né? Na época o Drake falava, né? Que, pô, o cara tá roubando a Sony, tá cometendo crime, etc e tal, né? No 3º Exposed eu ia mostrar que ele já teve parceria também, né, com coisas envolvendo pirataria, né? Eu ia mostrar isso no 3º Exposed, mas não deu tempo. E também não fiz questão mais de comentar sobre isso depois, inclusive envolvia a Sony e várias outras empresas, tá? Não era só a Sony na verdade, mas assim, uma das coisas que ele fez na época foi criar isso aqui que vocês estão vendo, falando do Spartan Access, e nesse post ele falava, né, sobre, é que eu não tô lendo, né, mas enfim, roubar a Sony, alguma coisa assim, trambicar. E na thumbnail ele perguntava, né, e aí ele criou o Eneba, então, e tudo mais. E hoje em dia, o que que acontece? O mesmo Drake hoje está lá, né, divulgando Eneba no seu canal. E não é porque eu tô acompanhando não, tá? Eu, cara, nunca mais mexi com o Drake, nunca mais... Ó, pra ser justo aqui, vou até dar uma pausa no vídeo, tá? Ele chegou a me mandar uma mensagem, acho que foi em fevereiro do ano passado, pedindo desculpa e tudo mais. Eu não respondi, tá? Não respondi até hoje, porque, mano, tava muito recente, entendeu? E aquela coisa assim, pô, o cara pediu desculpa depois que apanhou pra caramba, né? Que me garante que o cara só não tá, sabe, querendo assim, ficar com uma imagem boa, de repente pra comunidade do PlayStation, né? Não abraçar ele de novo, não sei o que. Então eu fiquei muito com o pé atrás, porque já era o que a 3ª, 4ª vez que ele fazia isso. E eu falei, bom, vamos deixar que o tempo diga
se é verídico ou não, porque infelizmente eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus, e olha, já estou há muito tempo afastado de Deus, é que se pode dizer assim, mas eu acredito que somente ele possa olhar o coração das pessoas, né? E eu não tenho como, não posso saber o que passa no coração do cara, então eu prefiro ficar quieto. Não falei mais nada, não ataquei nem nada. Eu posso ter feito algumas críticas pontuais, às vezes o pessoal pedir, fazer um comentário, né, ou alguma coisa ali, enfim, mas, cara, nunca mais praticamente eu citei, né, o Drake, nem por apelido, nem nada aqui no canal. Então o cara agora tá aí, né, com o Eneba, me fez ter vontade de fazer esse vídeo, não exatamente até como uma crítica, por quê? Porque eu não tô aqui na internet pra ficar julgando ninguém. O que a gente fala é sobre discursos contraditórios, né? Eu sei que muita gente agora vai falar, mas pô, o cara xingava, né, quem usava o Eneba, chamava de bandido, parafraseando, né, o que o pessoal tá falando e tudo mais. E olha, pode até ser verdade, quem quiser cobrar o cara por isso tá totalmente certo, né, eu não tô defendendo de forma alguma. É uma rara oportunidade que a gente tem de lavar a alma, sem precisar nem fazer esforço, sabe? Tipo, deixa eu cavucar pra fazer um baú e mostrar. O caso do Tiff, por exemplo, né, lá em 2019, o cara me acusou de ter derrubado página, né, inclusive teve um vídeo recente do Tiff, dele falando da história da Xbox Mil Grau, aí ele foi lá e falou que a PlayStation Mil Grau derrubou a página dele e tudo mais, né. Em 2019 ele me acusou disso daí, só que ele não fez muita questão de distinguir o negócio, né, porque eu não participei daquilo, inclusive o cara da PlayStation Mil Grau que foi lá delatar pra ele ali um negócio que estava acontecendo, ele deixou explícito, ele deixou claro que eu nem tava lá dentro, porque na época eu realmente não tava, né. Eu não vou ficar expondo nomes aqui de pessoas, mas naquela época eu tinha um relacionamento muito conturbado, aquilo me tirava um pouco, né, a paciência e a paz até pra ficar na minha página ali fazendo meme, tirinha. Também tinha outros problemas, né, na minha vida que estavam acontecendo, então eu não tinha tempo pra PlayStation Mil Grau lá no Facebook, então eu saí durante um tempo. E quando aconteceu aquela derrubada lá de página da Xbox Mil Grau também foi a mesma coisa, eu nem tava lá. Enfim, no segundo exposed que eu fiz na época respondendo o Tiff, eu provei isso daí. Né, eu entrevistei o cara que delatou, e o cara que delatou mostrou as mensagens que ele mostrou lá pro Tiff e tudo mais, e eu não tava lá no meio dos nomes, né, que ele falou, enfim. Mas, e aí depois eu tive a oportunidade de me lavar minha alma nisso daí também, né, provando a minha inocência, porque o cara alegou que eu tinha derrubado a página, o cara alegou que eu tinha imputado crime, né, e aí eu falo, pô, que crime que eu imputei se não mencionar aquilo que já era fato comprovado, né. Por exemplo, o próprio Tiff também tentou fazer graça, né, com o Spider-Man. Cara, eu achei incrível, velho. Todos os canais, né, de Xbox que tentaram me atacar também é a mesma coisa. Os caras não tem nada pra falar, só tem isso aqui. É a única arma que os caras têm, é isso daqui. E mesmo esses caras também deram com o burro na água, né? Esses canaizinhos menores aí de Xbox, que algum dia tentaram me julgar por causa dessa parceria aí que eu tive também. Cara, olha, questão de anos depois, sem brincadeira, os caras já estavam fechando parceria com loja que vendia conta pirata, né? Eu acho que os senhores lembram, né, de umas lojas aí que patrocinam alguns canais de Xbox aí no Flame, não é verdade? Vendia continha pirata, as famosas contas quentes. Então todo mundo que me perseguiu naquela época, que me criticou, então tava certo, tá? Vocês estavam certos. Eu cometi a burrice, eu não sabia como é que funcionava, tanto é que vocês podem ver meus vídeos antigos, né? Eu falava com uma certeza, eu tava sendo burro? Eu tava sendo burro, eu não sabia. Mas pra mim não tinha lógica, eu não poder compartilhar um disco, né, um CD com um amigo e não poder compartilhar a conta do mesmo jeito. Eu tô compartilhando só com uma pessoa, qual o problema? Tá, por isso que eu não julgo, né, quem compartilha a conta, contanto que não entre em contradição com os próprios discursos. E aí todos esses canais de Xbox, todos, sem exceção, foram lá e fizeram parceria com loja de continha pirata. Tanto é que depois que eu descobri isso e comecei a zoar na internet essa loja desses caras, a loja parou de vender, né? Vocês não sabem dessa história, né? Mas fui eu que comecei a pegar no pé desses caras aí, né? Quando a gente descobriu, e aí a loja misteriosamente parou de vender essas contas pirata, tá ligado? Então você vê, ó, eu ajudei os senhores, tá? De nada. Mas enfim, né? Voltando aqui, caras, isso daqui é uma das coisas que eu acho mais importantes, né? Quando você tá fazendo zoeira, ou quando você vai falar de alguém, que, mano, você tem que ter moral pra fazer isso, né? Você tem que ter alguma moral para poder fazer isso. Você tem que, para poder falar do outro, apontar algum dedo, você tem que estar ilibado naquilo, né? E hoje eu posso dizer que acabou, né? Porque o Drake era o último que faltava dessa lista, não que ele, né? Eu também vou ser justo, o cara não viu o cara me atacando nem fazendo nada, tá? E desde aquela época ali, o máximo que eu vi ali é coisa assim dos bastidores e um like ou outro que eu vi ele dando uma publicação aí, talvez me malhando ou alguma coisa aí dessas épocas, tá? Mas assim, me atacar diretamente como ele tava fazendo, nunca mais ele fazer, também não acompanhei mais, não sei de mais nada do cara. Então vou ser justo em dizer isso aqui no vídeo, não tem nada que ele fez necessariamente contra mim que provocasse eu fazer esse vídeo eu tô fazendo mais por mim mesmo, né? Porque é um assunto que, apesar de já fazer anos, né, que isso aí tá resolvido, morreu hoje, né, entre aspas, a última persona, né, o último personagem que falou a respeito disso, e agora também não sobrou aí pra mais ninguém. Ah, e galera, antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido pra vocês que é totalmente nada a ver, você vai até pular da cadeira e falar, ué, mas o que isso tem a ver, né? Mas pessoal, seguinte, tá? Se você já queria só ver sobre o assunto do vídeo até aqui, você pode encerrar. Daqui pra frente, é só pra quem anda de moto que eu queria fazer uma pergunta, tá, galera? Vocês não sabem, né? Isso aqui é um assunto totalmente off-topic aqui, bem rapidinho. Eu adquiri, né, uma moto dos meus sonhos aí já alguns meses atrás, já tô alguns meses aí andando, feliz da vida. Não preciso explicar porque que aparece de jaqueta nos vídeos, né? Acabei de voltar, né, aqui pro estúdio, acabei de voltar aqui pra bancada,
porque eu fui entregar, né, os aparelhos aí da galera que o pessoal manda aqui para assistência. E, pessoal, eu queria umas dicas de vocês, tá? Eu tô com uma Honda Shadow do ano 2010, né, o último modelo Aero, que eu quero colocar aquele escapamento JJ esportivo, Cobra, dizem que é muito bom. Quem aí for dono ou já teve uma Shadow, me dê indicações. Eu queria saber onde aqui em São Paulo vende, né, esse escapamento, ou se é seguro comprar na internet. Eu achei num site aí da tal da AM Motos, eu não conheço, me digam se é seguro, porque eu achei lá pagando à vista, parece que fica num precinho mais bacana. Eu também queria comprar, né, pneus aí pra moto, traseiro, dianteiro também, que eu comprei ela usada, né? Então eu já prefiro deixar os pneus zerados já, e enfim, né? Eu queria indicações de vocês, tá? Quem tiver experiência aí, puder me ajudar, chama no número, pode ser da minha empresa mesmo aqui da assistência, tá? O número tá aqui embaixo, tá? Da minha empresa aqui no vídeo. Chama eu lá, por favor, aí me diga e me dê indicações, tá bom, pessoal? Quem souber. Bom, eu vou ficando por aqui então, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus e até mais.